Boa noite a todos, aqui quem fala é Thiago Lucena, discípulo do Moré André Klein Rosa, né, estudante de Torá e de Kabbalah, né, e o Moré tem sempre andado conosco todos os dias, né, dedicando a sua vida, o seu tempo nos ensinamentos da Torá e nas revelações da Kabbalah, e super recomendo o grupo, né, o acesso ao mestre também. É uma pessoa muito humilde e de sábia, né, sabedoria, né, e eu me sinto honrado em tê-lo como o meu guia, o meu mentor espiritual, que me faz entender os mistérios místicos da Kabbalah. Então, se você ainda não ouviu falar, né, recomendo que assista o canal do Moré no YouTube ou venha participar de uma aula conosco através do Google Meet pelo grupo do WhatsApp. Shalom a todos, muitas brahás e bênçãos e decretos doces. E são chamadas de formas diferentes, não é? Essas duas câmaras, dependendo se alguém é um mestre da Torá ou não. Há também dois tribunais da casa de Hashem, um interno e um externo. Diz aqui então, mas no 7º ano será um Shabat solene, de solene descanso. Vaikra 25:4. Este preceito é descansar durante o 7º ano. O seguinte é descansar durante o 7º dia. E o seguinte é cancelar as dívidas de dinheiro no 7º e depois contar 7 vezes 7 anos o espaço de 7 Shabbatot. Dos anos será para vós 49 anos. Isso está lá no versículo 8 também, do capítulo 25 de Vaikra. Aqui está o segredo do grupo de 7, como eles emanam da Shekhinah, denotando Malhut, chamado de 7, do ponto de vista dos justos, denotando Yesod, que é 7º, de Binah, e ela Malhut, não é? É a filha do 7, do lado superior, que é Ima, denominando Binah, que é a iluminação, já que Binah é o 7º indo de baixo para cima, do qual está escrito 7 vezes por dia te louvo. Isso é o Terrilim 119, 164. Muito bem. Então veja só, eu tenho a primeira Sefirot, partindo daqui, não é? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a 7ª, tá vendo? E aí eu tenho a 8ª Sefirot, que é, isso aqui é uma Sefirot invisível, diga-se de passagem, não é a Sefirot, não é? É uma Sefirot mesmo, mas ela é da At. Ela não é uma Sefirot, olha lá, tá até com um círculo aqui, eu botei apagadinho, ela não é uma Sefirot que está aqui, não é? Ela é invisível. E aí aqui eu tenho o 8º estágio, né? Então aqui eu vou ter exatamente o 8º, mas o que acontece aí? Né? Isso depende de onde eu comece a contar. Nesse caso, como está falando lá, ele citou lá Yesod. Veja, nesse caso, se eu estou contando de Yesod, não é? Aqui é o 8º. Naturalmente, a gente partindo de Malhut. Se nós contamos, vamos fazer aqui ter uma ideia para a gente entender a Torá. Se nós contamos aqui, daqui para baixo, tá vendo? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª. Agora, se a gente conta daqui a primeira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é isso que o texto está se referindo, veja. São as sefirotes internas, os graus internos, através da Shekhinah, da divindade. Por isso que esses 49 anos não são 49 anos. Eles são, na verdade, estágios de contar esses 7 vezes 7. Por exemplo, a gente está no estágio de contar o Homer. É a contagem do Homer. Então são 7 semanas que vão totalizar 49.
Mas as pessoas às vezes não percebem que a contagem do homem só vem até aqui, Hesed, que é bondade, ira, Tiferet, etc., que são os sefirotes emocionais. Isso significa que 7 vezes que eu vou contar essa árvore aqui, eu tenho que fazer o quê? Refletir sobre as minhas partes emocionais referentes a esses estágios aqui dentro da árvore sefirótica internamente, não é isso? Então perceba. E aí lá no texto vai dizer exatamente e falar exatamente sobre isso, veja. E aí fala, ó, o 7º dia, né, ó, denotando Biná, que é imã, que ilumina, já que Biná é o 7º indo de baixo para cima. Indo da onde? Então, se eu pulo aqui, ó, Yesod, né? Então, de Yesod para cima. Por que Yesod? Porque Yesod também é chamado de Sheriná na linguagem dos ramos. Essa Sefirá aqui, ó, é chamada Sheriná. Representa a lua, representa nosso grau de Yesod, mas é a Sheriná, que é da onde você alcança após a gente vencer o ego e a recepção. Então perceba que quando o Zohar está fazendo toda a construção, ela é metafórica naqueles estágios que a gente vai esperar 49 anos, né? E aí a gente sabe que também quando vai falar de dias, o Zohar fala que o dia são as sefirotes. E aí a sefirote também vale 1000 anos, que é o tempo de evolução, não é, que a gente vai ter para chegar lá nos 6.000 anos com essa internalidade consertada. Ó, veja, e aí ele continua, são 7 nomes. Aleph, Beit, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, Kuf, Reish, Ai, Sin, Tet, Nun, aqui Nun de novo, Gimel, Dalet, Yud, Kaf. Então veja, eu tenho 7 nomes aqui separados. Vamos contar: o Aleph, Beit, Gimel, Yud, Tav, Yud, Tzadik, o Kuf. Deixa eu só separar aqui os nomes, porque eles... Deixa eu ver aqui se eles separaram tudo com ponto e vírgula, para me poder contar os nomes certinhos com vocês. Vamos lá, aqui eu tenho o nome, primeiro nome, tem um traço. Não, tem um traço para cada letra. Primeiro nome está vindo até aqui, o segundo nome está vindo até aqui, terceiro nome está vindo até aqui, quarto nome está vindo até aqui, e o quinto nome está vindo até aqui. É o Ana Berroa. Cada 3 letras é o nome lá do Ana Berroa. Então, Aleph, Beit, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, Kuf, Reish, Ain, Sin, Tet, Nun, Nun, Gimel, Dalet, Yud, Kaf, Shin, Beit, Tet, Reish, Tzadik, Tav, Gimel, Ret, Kuf, Beit, Tet, Nun, Ain, Yud, Gimel, Lamed, Pei, Zain, Kuf, Shin, Kuf, Vav, Tzadik, Yud. Tav, eles contêm 42 letras e a soma de ambas as letras das palavras é 49. Então, esses 42, a soma dela vai dar 49 da palavra aqui. Então veja, a soma dessas 42 letras vai dar 49, né? Ou seja, as letras e 7 palavras, né? 42 letras e 7 palavras, que está ligada aqui, ó, ao jubileu, aos 49 anos. Que são supernal, imã, biná, representa o 50º ano no qual você proclamará a liberdade. Isso é no Vaikra 25:10. Pois dentro dela, recebendo o seu morrim, Sheriná inferior. Malhut, chamada terra, tá vendo? Malhut, chamada terra, será liberdade e redenção e descanso para Israel, que está escrito: e a tua semente será como o pó da terra. Bereshit 28:14, sendo a terra aqui Malhut. Cada sefirá, significando cada nome desses 7 nomes, possui 6 asas.
correspondendo a Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod e Esod. Já que há 6 letras em cada nome, Aleph, Beit, Gim, Yud, Tav, Tzad, que possui 6 letras, e também Kuf, Reish, Ain, Sin, Teit, Nun, e assim é, como todos eles e com eles, o santo bendito seja ele, com cada sefirá dessas 7 ilumina os anjos sobre os quais está escrito. Com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voou. Isso é o Ishaiar 6.2, ou seja, aqueles anjos que têm 6 asas. Prestem atenção, gente. Então, as letras, como estão separadas em pares de 6, não é? Está demonstrando ali essa metáfora daqueles anjos. Está vendo? São letras hebraicas, não são anjos, seres angelicais, como as pessoas estão acostumadas a desenhar por aí. A gente vê pessoas botando imagem de seres com asa e trazendo a tradução literal de algumas coisas. Não são a energia das letras. Veja, Binah representa 1, a Shekhinah inferior é 7, acima de Binah. O sumo sacerdote conta com 1 e 1. Ele contaria as 10 sefirotes por meio de aspersão. 1 corresponde a Ket, 1 é igual a Rohimá e Binah. 1 e 2 são Hesed, Gig, Gevurah, 1. E 3 corresponde a Tiferet, 1 e 4 corresponde a Netzah. 1 e 5 corresponde a Hod, e 1 e 6 corresponde a Esod. 1 e 7 corresponde a Malhut. Então aqui ele traz toda a descrição de como vai se seguir essa configuração aqui do Ana Berroa, não é? Como tudo vai se encaixar, porque poucos sabem, mas essas letras são as letras que participaram da criação de todo o universo. Ou seja, a gente olha a letra simples aqui, a gente não tem ideia da dimensão do poder da letra. Por isso que ao acender a letra, ao meditar, você tem que se esforçar até abrir esses mundos espirituais. Aí vocês podem achar que é brincadeira, mas a gente já viu tanto milagre com essas coisas, tanta coisa acontecendo por causa das letras hebraicas, né? O Eterno ele fala através das letras hebraicas. E aí tem alunos que chegam às vezes, Moré, eu vi uma letra se acender para mim, a letra tal. Se você vê uma letra se acender para você, não que você vai ficar procurando, que eu vou ter uma letra com ego, não. Ela se acendeu para você, aquela é a sua letra. Então pode ser que um dia você está num lugar e aí você tem a visão da letra, ela brilhando muito forte como um raio, ela brilhando para você, e você sabe que aquela letra é o segredo, não é? Da sua alma. Aquilo ali, aquela letra é aquela letra que você também deve se apegar e prestar mais atenção nela. Então perceba, com essa construção, a gente vai falar um pouquinho da linguagem dos ramos na Torá, não é? A linguagem que muitas pessoas não percebem. A gente está preparando aqui uma meditação no nome RE, achei RE para vocês. Eu acho que vai ficar muito bom, não é? Acredito que até amanhã boa parte já deve estar pronto. Mas é exatamente como o Eterno se apresenta aqui em Shemot 3.14, ele se apresenta para Moshe, não é? Ele se apresenta dessa forma. E a gente tem que entender como isso tudo acontece, porque existe uma coisa muito bonita construída aqui, ele começa aqui vendo uma sarça, olha só o que Moshe vê, né? Ora, Moshe pastoreando o rebanho de Yitro, né? O seu sogro, sacerdote de Midian, conduziu o rebanho para o deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Muito bem. Então, a gente vai vendo aqui a construção, né, do monte, né? Ele chegou aqui nesse monte, no Ahá, esse monte tinha o nome de Horebe. Então, aqui está o nome de Horebe, tá vendo? Horebe tem aqui uma gematria 208, 210, 215,
e que ele estava falando com Elohim. Aqui, ó, às vezes a gente pode falar que o sistema de Elohim é castigo, e tudo que é feitiçaria está envolvido aqui, por isso que funciona, tá vendo? Não é que não funcione, funciona. É uma idolatria terrível. Só que aqui a gente tem um Re, tá vendo? E o que acontece? Veja, se eu tenho 86 da palavra Elohim, mas eu tenho mais 5, eu tenho igual a 91. O que é 91? A palavra Mem. A Aleph, Mem, Nun é 91. Mas também 26, que é a Yud Kei Vav Kei, mais 65. Então aí eu tenho 91, tá vendo? Então aqui quando eu tenho um Re, está mudando a força aqui da questão. Então quem apareceu para ele? Qual é o nome que está sobre Malhut? O nome que está sobre Malhut é, aqui embaixo, ó, é Adonai. Então veja, o nome Adonai está aqui embaixo. E aí depois ele teve, não é, o contato com outra força. A força é que juntou aquele Re na palavra Elohim. Então perceba que a coisa aqui está ficando diferente, não é? Agora, veja só, Adonai. E tem um segredo em Adonai muito bonito, porque Adonai, se você olhar bem direitinho, vocês sabem como se fala DNA em espanhol? Vocês sabem que a Espanha é o berço da Cabala. É lá, não tem essa coisa que tem aqui, esse misticismo, ó, no estudo de Cabala, essa coisa. Isso aqui é só no Brasil mesmo que tem essa coisa, porque lá fora não tem nada disso. Lá fora o pessoal já conhece a Cabala há muito tempo. Entende? Então veja só. Lá se chama ADN, né? A palavra DNA em espanhol é ADN. O que significa aqui? Ó? Que todo mundo que tem um DNA, ADN, e saiu de um espermatozoide aqui no nosso mundo, veja, ó, tá aonde? Está sob o aspecto de Adonai, não é isso? Então esse Adonai que está aqui é onde Moshe estava, nesse nível, né? Aqui que a gente está falando. E o outro nome que ele estava vendo, veja, que vai ter, aqui tem Gematria 65, como a gente já falou. Adonai aqui é o nome que se medita sobre o nosso mundo. E tem Gematria 65. Logo, o que acontece é que aquilo que nós explicávamos, não é, sobre a questão desse nome, e agora a gente vai ter aqui no nível de Tiferet, veja, o nível de Tiferet, quem é Malhut? Davi. Toda vez que eu falar Davi da Torá, eu estou falando de Malhut. A mesma coisa Shilomon, é o filho de Davi, a mesma construção. Ah, mas como que a gente vai entender isso, Moré? O primeiro rei de Israel era um guerreiro, era um homem ainda confuso, né? Que era o Shaul, né? Ele era um homem, vamos dizer, não guerreiro, mas assim, o início de uma espiritualidade. O segundo era o guerreiro e o terceiro era um sábio. Isso são os níveis de estudo da Torá. Veja, nesse grau aqui agora, eu tenho 26. Então é fácil para mim, aqui através das gematrias e de uma ideia maior, ver o que estava acontecendo com o Moshe, não é? Porque o nome 26 está aqui, o de rei Vav Rei está aqui, ó, está aqui dentro da onde? De Tiferet. Muito bem, que representa o Sol. Veja, Tiferet representa o Sol, enquanto aqui eu tenho a Terra, ó, tá vendo? Agora, veja só, vamos continuar aqui. Ele tem então uma visão. A primeira coisa que a gente acredita é que ele realmente viu ali, né? Ele estava ali no rebanho. Então a gente está vendo que ele aqui nessa palavra ele já estava dentro de uma construção. Todas as palavras aqui, a própria palavra Midbar, né? Ou seja, deserto, né? A gente tem um livro que se chama Bar Midbar, que na verdade é no deserto. Veja, então ele continua. Veio então um mensageiro de Adonai. O que veio aqui? Ó? Vairá Malar. Malar é mensageiro. Chamamos de anjos porque
nos deixamos sucumbir pelo estágio ali da idolatria. Até mesmo dentro do judaísmo fala anjos. Não existe isso dentro da Torá. O que existem são mensageiros. E esses mensageiros são o quê? São energias. Como a nossa mente vai ver, vai depender de muita coisa. Veja no caso de Daniel. Estava Daniel, mais 3 profetas da Torá estavam com ele. Os homens saíram correndo quando Daniel teve aquela visão. Ninguém viu, só Daniel que viu. Se era para todo mundo ver, porque somente o Daniel percebeu, não é? Com a sua espiritualidade, com o seu date, ele conseguiu ver, porque só foi permitido para ele. Então ele vai ter ali uma linguagem toda metafórica, que deve ser muito bem entendida, para se entender, não é? Como tudo isso funciona. E aí continua o texto aqui falando que agora veio um anjo de quem? De Adonai. Esse nome ele vai estar dentro de Tiferet novamente. E aí ele continua aqui, ó, seguindo. Ele veio com o quê? Ó, com Beit Lamed, com a Torá. E aí ele continua falando aqui, tá vendo? E aí ele viu o quê? Ele viu um arbusto, não é isso aqui, ó? Ele viu um arbusto, e esse arbusto que ele viu, né? Dá uma impressão aqui, ó, que o arbusto, na verdade, é 2 Torás, ó, Re mais Re, que é, o primeiro Re é Biná, o segundo Re é Malhut. E aí, aqui no meio, a gente tem o Nun e o Samer, não é? Que são 2 meses consecutivos. Então, a gente tem 2 meses consecutivos, aqui um mês de Escorpião, e aqui a gente tem um mês de Sagitário, de Capricórnio, perdão. Aqui é quando aconteceu a enchente lá de dilúvio, né? E aqui é quando acontece o mês de Kislev. Então perceba, e aqui esses 2 são os meses de Nissan. Muito bem. Perceba então que tudo que estava sendo construído aqui era algo no nível mental, porque Deus falava com Moshe através das letras hebraicas. Ele não viu realmente um arbusto pegando fogo. Aqui, olha, a gente tem algumas versões dentro do Zohar que vai falar que, olha, aqui é não é? Aqui é uma chama, aqui é um fogo, tá vendo? Mas tem outras que vão falar que é Biná e vai mudar o aspecto, né? Pelo aspecto mais natural, é isso aqui mesmo. O fogo está desse lado e a água está desse lado. Por quê? O anjo da água é o Mihael, que está aqui desse lado aqui. E o anjo do fogo é o Gabriel. Tanto é que você vai ver várias vezes, não é, o Gabriel indo salvar o pessoal da fornalha, né? O pessoal é salvo da fornalha por Gabriel, porque ele era o anjo mensageiro. Então perceba, quando ele está aqui, nesse caso especial, quando ele está falando aqui é só um anjo que é falado. E diz os nossos sábios que quando o mensageiro é falado, não é um anjo, senão a própria Shekhinah. E aí você pergunta assim, Moré, mas ele estava, né, aqui, ó, estava falando que estava com fogo, né, ó, a palavra este, tá vendo? A palavra este é fogo, chamas, não é? O que estava com chamas? Aqui a Torá, o estudo da Torá, não é? Aqui tem a letra Beit e a letra Lamed. E logo depois a gente tem a palavra Bat, não é? Que pode ser filha. Então, filha ou filho da Torá, filha do fogo, tá vendo? E aí o que acontece? Aqui eu tenho 2 níveis dentro da árvore sefirótica, uma letra mãe e a segunda letra mãe, ar e fogo, que são as ligações na árvore sefirótica. Veja como é que está sendo a construção aqui, explicando para vocês o segredo da Torá. Então perceba,
eu tenho essa ligação na árvore sefirótica, que aqui eu tenho o Shin, que é o fogo, não é? Que liga essa parte aqui. E eu preciso agora do Aleph, que é o ar, que vai ligar essas duas sefirot aqui. Então aqui em cima eu tenho o Shin, ligando essas... São 3 linhas verticais, e aqui embaixo eu vou ter o Mem. Muito bem. Então perceba que toda linguagem ela é metafórica, não é? E como ela é metafórica, ela é lógico, não é, que ela tem que ser entendida metaforicamente. Se a gente leva a coisa a nível do que é, a gente acaba não entendendo. Mas, Moré, por que o Eterno fez assim? Ele fez assim justamente para que as pessoas se confundissem e não entendessem. Não era qualquer um que ia entender a Torá. Por isso que quando você lê a Torá, não é? Vai estar lá em Provérbios 1:26, que são segredos, construção dos sábios feitos dentro da letra hebraica, né? Muito bem. Então aqui veja, aqui eu tenho água do lado direito, que é o arcanjo, não é? Mihael. Do lado esquerdo eu tenho um anjo que é responsável por todos os rigores, que é Gabriel. E na parte central eu tenho um anjo da cura, que é quem? É Rafael. Tá vendo? Essa parte central aqui, ela representa esses níveis, né? De contrapartida, então agora eu vou entendendo qual a construção que foi feita lá. Olha, Moshe mandava um sinal via WhatsApp, não é? Ele falava, olha, Eterno, meditava nas letras, as letras subiam e respondia a ele. Tanto é que não teve maior profeta que tinha tanto grau de elevação meditativa como o Moshe. Veja, como ele fez a meditação e a meditação desceu para ele, mostrando, olha, você agora está chegando aqui num grau, não é? De Tiferet e aqui nesse grau. É muito complicado porque às vezes a gente fala que Moshe não existiu e realmente não existiu. Isso é o grau que todo ser humano pode chegar. Por quê? A sarça ardente, na verdade, não é muito bem o que as pessoas pensam. É a própria letra Shin. Perceba que ela lembra uma sarça, um arbusto, não é? Ela tem 3 pontas, veja, e ela lembra o quê? Uma sarça. Essa sarça, que é lembrada aqui pela letra Shin, ela é o que Moshe viu. Então veja, Moshe viu uma letra, ele viu a letra Shin, não é? E essa letra Shin, ela era a representação do divino. Quando nós vamos para os filmes de Hollywood, etc., as pessoas logo, até algumas músicas que a gente vai ver, as pessoas botam logo um arbusto pegando fogo e etc., mas não é nada disso. E eu vou explicar para vocês o porquê. Quando o Eterno estava falando com Moshe, não é? E ele falava através da letra Shin, e a gente vai ver como é que essa letra Shin é especial, não hoje, a gente vai ver isso amanhã, quando o estudo estiver mais completo. Então, essa letra Shin aqui, ela representa, não é? Algo muito especial dentro da Torá. E ela é a sarça ardente. Então, quando ele viu, não é? O fogo, ele viu esse fogo aqui, que era, na verdade, não é? A sarça ardente, que era o que ele estava vendo, a letra Shin. Tá vendo? Então a letra Shin que estava aqui, ele estava completando a espiritualidade, ó, com a letra Shin, né? A letra Aleph, ela se apresentou primeiro porque ele viu lá na palavra o arbusto pegando fogo, né? Então ele viu o arbusto pegando fogo. O que era o arbusto? O arbusto era formado por 2 reis, não é isso? Ó, ele viu ó, Aleph, olha lá, ó, que liga aqui. E aí ele viu na palavra Rinês, vamos pegar aqui a palavra, e você vai ver que ele viu algo muito diferente do que as pessoas imaginam. Ele viu aqui, ó, a Torá. Ele viu a Torá. E essa Torá,
ela era construída, olha, de uma forma... Ué, não veio, peraí um instantinho. Ela era construída de uma forma diferente, né? Ela era construída agora não mais como padrão anterior, mas ela era aqui, ó, tá vendo? Agora a gente tem aqui a palavra, e essa palavra, deixa eu só tirar esse quadro aqui, sem... Então tá, então veja só, a gente já vai organizar aqui tudo. Então veja, ele viu lá, não é? Ele viu a sarça ardente, a gente já viu que a sarça ardente era o que? Era a letra Shin, não é? Era a letra Shin. E aí ele viu aqui a palavra lá que se chama arbusto, né? Que é rinês. Tudo bem. Essa palavra aqui, ó, uma torá, duas torás. Mas também são as letras que estão aonde? As letras que estão aqui nos níveis de Biná e Malhut. Então veja, o que ele viu, na verdade, foi o que? Malhut e também Biná. Ou seja, ele fez uma ligação entre esses mundos e ele começou a compreender com seu coração essas elevações espirituais. O que significa que não foi metaforicamente somente que ele viu um arbusto ardendo, a coisa é muito maior. Ele foi nos mundos superiores. E como que a gente sabe disso, Moré? Como a gente sabe? Porque ele fazia esse WhatsApp, ó, a gente está armando aqui as letras. Agora, a gente tem duas ligações aqui na árvore sefirótica, não é? Que existem dois pontos aqui de ligação, que são essas duas... deixa eu só conseguir copiar aqui. Que são essas duas sefirotes. Uma é Yesod com Netza do lado direito. E a outra é a conexão aqui entre Od e Netza. Então veja, aqui ele estava construindo já o que? A árvore sefirótica, mulher. Ele já estava construindo, ele estava mostrando ali como que a gente ia mudar. Como é que a gente sabe disso? Através da letra Samer. Perdão, gente, a letra Samer. Aqui vai estar a letra Lamed. A letra Samer vai estar aqui em cima. Então, ó, na letra Samer, que faz a ligação entre Tiferet, não é? E Tiferet e Od. E aqui é Yesod, não é? E Netza. Perceba então que essas metáforas elas vão então surgindo dentro da Torá, não é? Elas vão surgindo para quê? Para a gente entender o processo. É lógico que se a gente pega todo o sistema que está codificado aqui na letra, a gente ia demorar um tempo aqui, né? E a gente vai fazer isso, se Deus quiser, descodificando todo esse processo aqui que tem nessa letra Num, que representa escorpião. Então veja, agora a gente tem a outra letra aqui em cima. Veja, a gente está construindo aqui também um sistema astrológico, né, que mostra a percepção e a configuração que a pessoa vem para esse mundo, ó. Quer dizer, já ficou tudo muito diferente. A gente já não está mais falando de um simples arbusto pegando fogo, não é? A gente está falando de um sistema astral, astronômico. Agora, o que aconteceu com Moshe? Vamos ver aqui o que aconteceu com Moshe, né? Ele continua aqui, ele viu um fogo ardente saindo de um arbusto. A gente já viu que é a letra Shin. Ele olhou e havia um arbusto em chama, mas o arbusto não era consumido, era a letra Shin, não é? Que nunca vai ser consumido porque pode existir dentro de todos nós.
e ele queria se desviar para não ver essa visão maravilhosa, porque a sarça não queimava, ou seja, a letra Shin não queimava. E aí ele continua aqui falando, ó, quando Adonai viu que havia se virado para olhar, Deus o chamou do arbusto, né? Moshe, Moshe, ele respondeu, aqui estou. Ele chama duas vezes o nome Moshe. Deus disse, não aproxime-se, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que você pisa é santo. E aí a gente vai ver por aí, não é? Muita gente andando descalço, fazendo... não, agora Deus mandou eu andar descalço. Eu já conheci muitos casos, por isso que eu estou falando, né? 3 anos não posso botar sandália, porque o Eterno falou que eu tenho esse processo de humildade, aí vai nos lugares sem sandália. Olha, o pessoal faz uma confusão danada, né? Então o Eterno falou para ele fazer o quê? Para ele tirar a sandália dos pés, que o lugar que ele estava indo era santo. Agora vocês perceberam que existe um rito na Torá que é chamado o quê? O rito onde o irmão morre, e aí o irmão, se ele não tiver tido filho, então seu irmão tem que casar com a sua cunhada e deitar com ela para atrair a alma do irmão de novo, não é? Esse rito é chamado, se ele não quiser fazer, ele tira o sapato, né? E aí é feito um rito. O que significa isso? Como é que a gente pode fazer uma ligação? Que o Eterno está falando outra coisa que não é tirar o sapato dos pés, tá vendo? Por isso que aqui está sendo falado outra coisa. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Os nossos pés é considerado o nosso corpo. E aí, quando a nossa alma, né, se você pega a questão da metáfora do corpo do Eterno, você vai ver aqui o seguinte, olha, vamos fazer aqui rapidinho para vocês entenderem, né? A gente está na parte mais baixa, que é chamada de pé, né? Então, aqui a gente tem uma construção, né, de algumas questões relacionadas ao nome divino. Veja, Yud. Então, esse Yud aqui, ele vai ser a cabeça do Eterno. Olha lá, a cabeça, né? Logo, nós vamos ter um Re, que é o corpo. Essa letra Re vai ser o corpo, braço, né? Nós vamos ter que estar aqui em Biná esse nome, mas vamos botar um embaixo do outro, né? Nós vamos ter um Vav, que representa o corpo. E aí nós vamos ter agora outra letra Re, que representa as pernas. Então veja, Moshe, tire o sapato dos seus pés. Está falando para Moshe, Moshe, o lugar que você está não é mais o aspecto humano. Agora você tem que sair do seu corpo e vir com meditação para o mundo das letras hebraicas, para o mundo espiritual. Você tem que aprender a fazer todas essas conexões que a gente está fazendo aqui. Aprender todas essas questões dentro da Torá para você não ficar sendo enganado pelas histórias literais. Porque as histórias literais vão te levar ao quê? A você não entender essa Torá. De repente, você vai até querer trazer coisas, não é? Objetos mágicos, etc., para dentro da Torá, usar pingentes. Veja, tudo é feito dentro do sistema meditativo. Porque quando eu medito, eu posso também usar minha voz, eu medito, eu trago a existência espiritual da letra hebraica para dentro da minha mente. Então veja, quando eu estou falando da sarça ardente, eu posso ficar por aí procurando ver se uma sarça vai pegar fogo, ou eu posso acender a letra Shin é fogo, mesclo ela com a letra Aleph, porque sem ar não há fogo, e aí eu acendo a minha alma. Estão entendendo como acontece? E aí o Eterno começou a fazer um WhatsApp com o Moshe. Moshe mandava, meditava na letra, ele mandava a letra para Moshe.
Quem é Moshe? Qualquer ser humano, porque Moshe é o ponto no coração. Então eu medito daqui, o Eterno me manda a mensagem. E aí assim vai ter uma troca o quê? Uma troca de experiências espirituais. Vai ter uma troca de energias a nível de quê? A nível sefirótico. Porque a questão que está sendo construída aqui, tá vendo? É um nível sefirótico de se entender. Agora, perceba que aqui eu tenho as pernas do Eterno e é lógico que o Eterno fala que a terra é escabelo dos meus pés. Não é isso que o Eterno fala? A terra é escabelo do meu pé. É por isso que se chama Malhut, realeza. Porque só daqui nós podemos perceber as maravilhas de Hashem. Agora, se Hashem falava com Moshe, não é? E Moshe não é um ser humano, quem era Moshe, Moré? Quem era Moshe? Vamos pegar o nome Moshe aqui. Quem era Moshe? Moshe é um sistema elevadíssimo espiritual para ser acessado por qualquer um que deseje ter esse ponto no coração. A única coisa que a Torá exige é que a pessoa não esteja em recepção, não é? Não esteja em recepção para não levar uma pancada. Então veja, se você vai para um anjo de doação em recepção, o que vai acontecer? As energias são contrárias, não é? Então veja, Moshe, existem muitos segredos aqui, ó. Você vai ver que Moshe também tem 7 pontinhos, que são as 7 sefirotes ou as 7 nações, mas quando a gente lê dessa forma, tem aqui o nome Moshe. Veja, Moshe está escrito aqui, ó, Mem. Então a letra Mem é M. O Shin aqui, por que o Shin? Porque ele está com esse pontinho aqui em cima. Isso aqui é essa parte aqui em cima, esse Sheva, na verdade, é uma pontuação de cânticos da Torá, não é? E aqui é um sinal massorético. Então preste sua atenção só nas letras. Veja, Moshe, né? E aí, se a gente pergunta quem é Moshe, basta a gente entender que só existe um Criador. Então a gente escreve as letras ao contrário. Vamos escrever ao contrário para ver como fica. Então vamos botar o Reish. Assim que pegar aqui, ó, Reish. O Shin, o Mem vai mudar de forma. Tá vendo aqui? Na frente ele é assim, no meio é assim, mas quando ele vai para o final, ele fica dessa forma aqui, porque ele se torna um Mem Sofit, mas é a mesma letra. E aí a gente tem o nome Hashem. Aqui o artigo, não é? O nome. Qual o nome? Yud-Kei Vav-Kei. Isso significa que toda a Torá foi escrita pelo Eterno, pelo Santo Divino, seja Ele bendito sobre todas as coisas, em níveis que a gente nem pode imaginar, mas que foi metaforizado dentro desse sistema chamado Torá, que tem que ser entendido dessa forma. Porque senão vamos criar homens, deuses, vamos criar sei lá quem, povo ungido, gente ungida, mas nós só cremos num único e verdadeiro Deus, que é o único que abençoa, é o único que dá vida, é o único que tira a vida, e devemos compreender essa Torá, meditar nas letras hebraicas, para conseguir chegar a esse nível que Moshe chegou, e Moshe é o ponto no coração de todos nós que liga você ao Eterno.